Meus irmãos, tem toda a liberdade para perguntar, viu? No nosso segundo item, fala como o Pai é a fonte de toda a divindade. Nós sempre temos que carregar na nossa mente o seguinte: quando fala do Pai, nós estamos falando sempre do Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Porque eles são um só. Jesus disse, olha, não vejo que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Em João 14, quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí Jesus disse assim, olha, há tanto tempo que eu estou convosco, ainda não me conheces? Não sabes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Por quê? Porque eles são inseparáveis. São inseparáveis. Pergunta, meus irmãos. É que é um assunto assim interessante, né? Dentro do contexto sistemático, né? Das Escrituras. No item 3 fala que o Pai age por meio do Filho, desde o Antigo Testamento. Tem uma vertente que já cai por terra com a aula, que diz que no Antigo Testamento a manifestação gloriosa de Deus vinha de Deus Pai, a sarça, o monte, as pragas. Aí no Novo Testamento é a manifestação de Deus Filho, as obras de Deus Filho. E agora na graça é a manifestação do Espírito Santo. Então essa teoria, né, dessa execução de Antigo e Novo Testamento e agora a época da graça cai por terra, porque na verdade a execução de todos os atos planejados por Deus é indivisivelmente dessa unidade, né? Exatamente. Queridos irmãos, é bem colocado, porque na nossa cabeça parece que existe uma hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse assim, olha, porque o Pai é maior que eu. Ah, então é uma hierarquia? Não, é igual ao contexto. Porque ali o próprio Cristo, Jesus, quando estava palmilhando a terra, diz o texto, que ele esvaziou-se de toda a sua glória. Então, naquele momento de esvaziamento, o Pai era maior do que ele, que o Pai estava completo na sua glória. Mas o Pai também estava em Cristo? Estava. Mas quando fala desse esvaziamento, fala-se do corpo, porque ali naquele momento, Jesus sentia dor, sentia fome, sentia tristeza, sentia alegria, sentia cansaço. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Foi tentado pelo diabo no deserto. Foi tentado em todas as formas. Nesse momento de esvaziamento. Os irmãos entendem? Então, muitas vezes pega-se um versículo isolado e tenta fazer uma doutrina, fazer um verdadeiro cavalo de batalha em relação desse texto, não olhando para o que vem antes ou depois e para a Escritura num geral. Então é certo que o Pai manifesta-se, o Pai manifestou-se na criação, o Filho na execução, o Espírito Santo em manter. Então, como hoje na igreja, na execução da salvação que existe para os homens, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo agora ele trabalha na igreja para preparando a igreja, santificando a igreja para o encontro do noivo. Ele trabalha na manutenção de toda essa obra. Mas os três são um só? São. Jesus disse assim, olha, é necessário que eu vá ao Pai, porque se eu não for ao Pai,
eu não vou enviar o Consolador, falando do Espírito Santo. Só que ele disse antes disso, olha, eu irei, mas voltarei para vós. Tá, mas como que ele ia voltar se ele mandou o Espírito Santo? É porque eles são um só, que trabalham da mesma maneira, só que operam de forma até distinta, mas trabalham da mesma maneira. O Pai concede ministérios, o Filho também, o Espírito Santo concede dons. Então, observem que esse trabalho lhe é contínuo, mas não existe uma hierarquia. Não existe uma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em essência, em glória. O Pai é eterno, o Filho também é eterno. O Pai é imutável, o Filho também é imutável. O Pai é todo-poderoso, o Filho também é todo-poderoso. Assim como o Espírito Santo também é eterno, é poderoso, é imutável. Eles não repartem qual é o termo que se usa? Esses atributos que são incomunicáveis. Tá, mas para aí, os anjos não são eternos? A partir do momento que eles foram criados, eles passam a viver eternamente. Agora, na nossa cabeça, o que é alguém, uma pessoa que sempre existiu, que não tem começo, que não tem fim? Como que nós vamos entender isso? Como que a nossa cabeça vai poder trabalhar com isso? Antes de qualquer coisa, a Trindade já existia. Antes de tudo, ele já estava ali. Mas como que pode isso? Aí nós vamos conhecer a dimensão de quem é esse Deus Todo-Poderoso. O objetivo das Escrituras, meus irmãos, é revelar o Pai. No nosso segundo tópico vai encontrar isso. O Pai é revelado em Cristo. Porque esse é o objetivo das Escrituras, revelar o Pai. Mas como? Olha a grandeza, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Como um Deus todo-poderoso pode se revelar ao homem mortal, efêmero? Uma comparação esdrúxula entre nós e essa questão de poder é os irmãos aí no mar, no oceano, pegar água na concha da mão. Isso ali é nós. E o oceano é o que nós não sabemos ainda do nosso Deus. É uma comparação ínfima. E como que o Senhor Deus se revela ao homem? Através de Cristo. E de que forma? A Bíblia diz que o Senhor Jesus já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Olha o conhecimento do Senhor Deus. Aí, através de Cristo, quando que ele começou o Senhor Deus a se manifestar através de Cristo? Já no Éden. Já no Éden. Porque quando os primeiros pais pecam, o Senhor Deus diz que fez túnica de animais para vestir eles. E para tirar a pele do animal é preciso de quê? Matar o animal. Já está falando do derramamento de sangue. Já no Éden. Moisés, quando entrega a lei para o povo, diz assim, olha, o Senhor Deus levantará um profeta
semelhante a mim, a esse vocês vão ouvir, falando do Cristo, quer dizer, o Pai se manifestando, se fazendo conhecer como que ele iria trabalhar, como que ele iria prover esta salvação, através do Filho, manifestando-se, fazendo-se conhecer. Tanto é que o próprio Jesus ele corrobora isso dizendo, né, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho como o Pai. E o próprio Espírito Santo diz também, né, que o Espírito Santo ele penetra nas profundezas de Deus, revelando quem é o Pai. Aí por que nós não conhecemos a Deus como devemos? Porque para conhecer uma pessoa tem que ter intimidade com ela. Na questão no deserto também, quando teve aquela praga de serpentes, né? Quando uma serpente é levantada. Né? Ali também está falando a serpente de bronze. Exatamente. Que a serpente estava picando o povo. Mas por que a serpente estava picando o povo? Porque o povo começou a entrar em pecado. E quando o homem entra em pecado, o que a serpente faz? Maltrata ele, pica ele. E a serpente, os males da vida, né? E também o diabo, juntamente com todos os seus asseclas, toda a sua hoste também pica o ser humano, maltrata, em função do pecado. Porque só tem algo que nos separa de Deus, é o pecado. Ele cria uma barreira. Por isso que é necessário, é imperativo, que o cristão conheça o Senhor Deus através da sua palavra. Porque aqui vai explicar na palavra, na Bíblia Sagrada, vai explicar as características de Deus, como o Senhor Deus age, como Ele é, o que Ele tem preparado, como Ele trabalha, como Ele se manifesta. Os irmãos já observaram que nesses últimos tempos, como tem aparecido gente aí dizendo, Deus falou comigo, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo outro, aí nós olhamos e dizemos assim, o Pai não trabalha dessa maneira. Por que temos essa ousadia de dizer isso? É porque conhecemos a Escritura, conhecemos a Deus através das Escrituras. Pessoas tendo sonho como se fosse revelação, tendo revelação que é contra a própria palavra e dizendo que aquilo que é Deus que se manifestou, criando-se até igrejas, denominações enormes. Foi o caso de Joseph Smith, que fundou os Testemunhos de Jeová. Teve uma revelação paralela de um anjo que apareceu para ele e escreveu em tábuas de ouro, aí formando o livro toda uma revelação. Um dos mormons é outra revelação o Testemunho de Jeová é o Charles Taze Russell, né? O Joseph Smith é dos mormons, que o anjo apareceu tanto para um quanto para o outro, e hoje tem essas duas igrejas que são muito grandes. Mas essa revelação esbarra com a palavra. Quem conhece, por exemplo, a Bíblia editada pela Torre de Vigia, que é o Testemunho de Jeová, é uma Bíblia editada de cunho deles, própria para eles, capítulo 1 de João, que diz assim, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o que está escrito nas 99,9999% das Bíblias. Mas a dele estava assim, ó. No princípio era a palavra, ou o Verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E já não chama Jesus de Deus. Uma coisa tão pequena, mas cria essa dificuldade. Então, meus irmãos, vejam que o Pai vai se revelar, mas temos que conhecer a palavra para não sermos enganados.
Aqui nós já tínhamos visto, né, que quem vê o Filho vê o Pai. Os irmãos entenderam nessa questão de o crente, ele, assim como o Pai e o Filho estão intimamente ligados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos que estar intimamente também ligados em Cristo. Vamos estar ligados neles através de quê? Através do Espírito Santo que passou a fazer morada em nós, e também porque conhecemos a sua palavra e não vamos ser enganados. Por isso, o crente tem dúvida? Pergunte. O crente precisa aprender? Precisamos aprender a palavra. Precisamos. Está errado? Fale. Diga, eu não concordo, me explica por que é assim, por que se faz dessa forma. A palavra de Deus diz assim, por que é feito dessa forma? Os irmãos entendem? Que acontece muitas vezes é que pessoas, eles fazem doutrinas em cima daquilo que a Bíblia não diz. Como aquele, não sei qual igreja que fala que o próprio arcanjo Miguel era a manifestação do Filho. O Adventismo do sétimo dia chama Jesus do arcanjo Miguel. E o arcanjo tanto é que a palavra chama ele de arcanjo, é um anjo, é um ser criado por Deus. Foi embasamento para dizer? Mas não tem base para isso. Então, fala aquilo que a Bíblia não fala. Então, isso é muito perigoso. É por isso que o crente tem que conhecer. E um assunto desse, meus irmãos, que ele é muito denso, nós temos que conhecê-lo, viu? É fácil entender o que é Trindade? Não, não é fácil, por causa da nossa capacidade. A nossa capacidade mental é muito pequena. É muito pequena para isso. Aí, no nosso tópico 3, fala sobre a pessoa do Deus Pai, fala sobre os atributos incomunicáveis, falando da sua eternidade, do seu poder. Atributos incomunicáveis, por exemplo, imutabilidade. Deus não muda. Os irmãos vejam como muita gente se perde nisso. Deus não muda, os irmãos concordam? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que autorizou o dilúvio? Sim. Foi ele. É o mesmo que destruiu Sodoma e Gomorra? É o mesmo. O Cristo que nós conhecemos é o mesmo Deus? Só que o Cristo é de amor, não faz mal para ninguém. Não, mas parei, alguma coisa não está certa. Porque do Antigo Testamento o Senhor Deus era Deus de juízo. E esse agora é de amor. Eles são diferentes. Os irmãos me expliquem por quê. Por quê? Pode falar, mano. No Antigo Testamento, algo acontecia, Deus julgava aquele diabo. No Novo Testamento, algo acontece e o julgamento é eterno. Eles são iguais, o julgamento é o mesmo, só muda o tempo julgado. E isso sem levar em consideração que existe a questão da semeadura, né? O homem vai semear e ele vai colher. Não pensem que toda maldade que é feita vai ficar impune. A Bíblia diz, Deus não tem ninguém por inocente. O que o homem semear, ele vai colher. Essa foi uma das grandes questões do salmista Asaf. Ele no salmo ele diz, olha, eu vi o rico, o tutano dele cheio de fartura, e o pobre sendo injustiçado, que teme o teu nome sendo injustiçado, e ele diz, eu quase me desviei por causa disso. Mas ele diz que quando entrou no templo e conheceu a Deus, ele viu a verdade de Deus, ele disse assim, não, eles serão julgados, eles receberão a
a pena por aquilo que tem feito. E hoje não é diferente. O Senhor Jesus chama para o arrependimento. Mas, no entanto, se a pessoa não quiser, Ele não obriga. Mas... Por exemplo, no Novo Testamento é de Ananias e Safira, mentira com o Espírito Santo. Ali indica também, né, o Espírito Santo como o próprio Deus, tanto é que os irmãos conhecem o texto de Ananias e Safira, que precisava de fé para fazer o que eles estavam fazendo. A igreja vivia, cada um vendia as suas posses e entregava para os apóstolos, e ali eles distribuíam para que todos tivessem mantimento, viviam em verdadeira união, em comunidade. Aí aparece Ananias e Safira. Ananias, o camarada, Safira, a mulher dele, né? Então quem tem o nome de quem nasceu um filho não bota o nome da menina de Safira, viu? Porque... Mas olha, eles... A sentença foi de Pedro ou foi do Espírito Santo? A questão aí da sentença, meus irmãos, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado daquilo que vamos dizer, tá? Vamos ter que tomar muito cuidado. Inspirado pelo Espírito Santo, ele professa a sentença. Porque se ele... A palavra do profeta, mesmo sendo de voz humana, não era do profeta. Inspirado por Deus, o profeta profetizava. Mas ele poderia falar ou ter ficado quieto. Como acontece hoje em dia na igreja, muitas vezes recebe uma mensagem para entregar para alguém, a pessoa fica quieta e não diz nada. Mas o Deus mandou. Porque cabe ao ser humano decidir em fazê-lo ou não, né? Só que ali, no caso de Ananias e Safira, eles tinham plena consciência do que estavam fazendo. Pedro disse, olha, tá, o que vocês tinham não era de vocês? Poderiam ter feito o que quisesse com o que vocês tinham, mas a partir do momento que vocês propositaram em mentir, aí é que está o negócio, meus irmãos. Vocês não mentiram ao homem, mentiram a Deus. Quando Jesus ressuscita e aparece aos 11, porque Judas aí já não estava mais ali no meio deles, aparece primeiro aos 10, estava Tomé ausente. Quando Tomé, ele apareceu aos 11, estava Tomé ausente, Jesus disse para Tomé, Tomé, põe a mão aqui no meu lado, vê as marcas. Aí Tomé se prostra e diz assim, olha, Senhor meu e Deus meu. Tá, mas quem estava ali, quem era? Não era Jesus que havia ressuscitado? Mas ele e o Pai são um. Aí eles compreenderam. O próprio Deus manifestando-se no meio humano. E por que Deus Pai não se manifesta? Se Deus Pai, o Pai, manifestasse aqui agora, no nosso meio, não sobrava ninguém. Não sobrava ninguém. Moisés quis ver o Senhor Deus, né? O Senhor Deus espera assim, não, tu não pode me ver. Porque se tu me ver, tu vai morrer. Mas eu vou permitir que tu que me veja pelas costas e pela fenda da rocha. E a fenda da rocha também tem simbolismo, né? A fenda da rocha é o próprio Cristo também, né? Vamos ver a Deus através da rocha que é o próprio Cristo. Tu vai me ver ainda bem escondidinho, guardadinho, de canto, e eu vou passar e tu vais olhar rapidamente para mim. Daniel viu Jesus em plena glória. O que aconteceu com ele? Caiu como morto. E ele diz assim, olha, e não havia fôlego em mim. Então muitos defendem que Daniel realmente morreu. Porque o texto diz que não havia fôlego. E Ezequiel ficou quanto tempo inconsciente? Ezequiel
Ezequiel ficou quanto tempo? 3 dias? Não, 7 dias. Ezequiel, depois da visão que ele teve ali na Babilônia, à margem do rio Quebar, diz que ele ficou em êxtase, ele ficou pasmado por um período de 7 dias. E só imagina, né? O profeta teve a visão, quando voltou da visão, ficou pasmado, não... E o povo em volta querendo saber o que aconteceu. O que tu visse? E ele ali por 7 dias sem dizer nada, sem falar nada. João viu o Senhor Jesus na sua glória quando teve a revelação do Apocalipse na ilha de Pátmos. Caiu também por terra, como morto. Mas ele conseguiu ver, ele olhou e ele viu. Começa a descrever ele. O cabelo e a cabeça eram brancos como a lã. Os olhos como chamas de fogo. O seu rosto brilhava como o sol no seu esplendor. Fala das vestes, dos pés como um latão reluzente, polido como um latão. E ele não suportou aquela glória. Ele viu o Cristo glorificado. Daniel viu o Cristo glorificado, porque se Daniel visse de fato o Pai, também não voltava mais. Esse Cristo é o mesmo que morreu na cruz. Então os irmãos em casa vão ter oportunidade de dar uma olhada na lição, como ela é muito... O assunto é muito amplo. E o que está aqui é muito compacto. Os irmãos vão encontrar coisas assim, pô, isso aqui parece que não faz sentido. Por isso que tem que olhar com bastante cuidado, com bastante jeito, porque muitas vezes lendo a lição os irmãos parecem que vão ter aquele sentido de hierarquia. Parece que o Espírito Santo é inferior a Jesus e Jesus é inferior ao Pai, mas não. Os irmãos olham o texto, o contexto, vê o que o autor estava querendo falar sobre determinado assunto. Uma boa exegese é feita olhando para, de fato, aquilo que o autor estava querendo expressar. Aí tem que se observar para quem que ele estava falando, por que ele estava falando, de quem que ele estava falando, em que período que ele estava falando, para a gente começar a entender o motivo. E quanto mais que nós vamos observar que esses autores, eles eram de uma cultura completamente diferente da nossa. Então, muitas vezes temos que entender a cultura para poder entender o que ele estava falando. Muita gente diz assim, ó, Jesus não era Deus. Os irmãos concordam que Deus sabe todas as coisas. Sabe ou não sabe? Sabe, onisciência. E eles perguntam, qual é o dia da tua vinda? Os discípulos perguntam, né? Jesus, o que ele diz? Ninguém sabe o dia. Nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem. O Filho sabe, somente o Pai. E agora? Ele estava esvaziado dos seus atributos, onipotência, onipresença, onisciência. Ele tinha revelação pelo Espírito Santo, mas ele estava esvaziado, né? E ele também está falando, ele está falando de coisas que é concernente ao Pai trabalhar.
E também em relação à cultura da época. A igreja, o que ela é de Cristo? Noiva. Só que no casamento judaico, quem determina a hora do casamento não é o noivo, é o pai. Então o pai que determina o casamento. O noivo e a noiva vão, se encontram, estão prometidos, vão se casar, vão, tá, tudo bem. Aí o pai vai marcar o dia. Os irmãos entendem como que nós temos que observar essas coisas em função da cultura, em função daquilo que o escritor está falando, em função de como que ele está trazendo o assunto. Os irmãos estão conseguindo perceber que a diferença do pai, que ele trabalha, e vendo a diferença também, a diferença de trabalho em relação ao filho, como ele opera, mas que os dois estão intimamente ligados, eles são inseparáveis. Jesus esvaziou-se de toda a sua glória como Deus. Mas ele mesmo fala, né, que a vida que ele tinha, ninguém podia tirar dele a vida. Então era impossível matar Jesus. Até nós conversávamos sobre isso hoje à tarde. Era impossível. Por quê? Porque ele disse assim, olha, a minha vida eu dou, eu tenho o poder de dar e também tenho o poder de tomá-la de volta. E quem pode fazer isso? Somente Deus. Porque a vida já está nele. Ele é vida. Não tem como tirar a vida. Perguntem, meus irmãos. Como é que funciona isso? Ele está falando ali do momento de ter se esvaziado, que queria que tivesse uma separação, né? É como se ele estivesse falando, meu pai, por que Uma que ele repete o Salmo 22. Se for começar a ler o Salmo 22, vai estar assim, olha, meu Deus, por que me desamparaste? Aí, se olhar um Salmo de Davi, ele vai falar, Davi fala da sua angústia que ele teve, né, durante a sua vida, a sua perseguição. É como se Davi dissesse assim, eu fui ungido rei, foi o único que foi ungido 3 vezes, Davi. Ele foi ungido em Jerusalém, foi ungido em Hebrom e foi ungido em Belém, em Hebrom, em todo Israel e em Jerusalém. E ele era chamado de homem segundo o coração de Deus. Assim, meu Deus, com toda essa promessa, o que está acontecendo comigo? Me desamparasse? Então existe algumas, eu vou chamar de vertentes teológicas que vai falar sobre esse assunto. Alguns vão dizer assim, porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, alguma vertente diz assim, o pecado estava sobre Jesus e ele perdeu esse, vou chamar de contato, né? Só que o próprio Cristo é o próprio Senhor Deus ali, ele é o Deus encarnado. Então não separaria desse, uma vertente, né? Uma ideia. E também o texto diz, né, que Jesus dizendo assim, para isso eu vim ao mundo, para ser sacrificado. Existem vertentes que falam que o próprio Jesus, ele fala isso, ele referindo-se que ele estava sozinho, de fato, totalmente sozinho, abandonado pelos amigos, cumprindo-se também o que estava escrito no Antigo Testamento.
fere o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Esse abandono, porque ali estava sendo crucificado o Cordeiro de Deus. Ele estava sentindo fome, dor, sede, ele estava sentindo cansaço, ele estava assim, morrendo. Geralmente. Ele estava morrendo, então toda essa angústia estava na sua mente, estava passando no seu corpo. Porque em tudo ele foi tentado. Mas se os irmãos vão observar, os fariseus que estavam ali ao pé da cruz, ele começa a citar o Antigo Testamento. Quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, aí diz assim, ele chama por Elias, ele está citando, é uma oração que é feita. Então o próprio Senhor, ele sabe do que está acontecendo com ele e nesse esvaziamento ele tem que estar, e ele estava totalmente ligado ao Pai. Eu acredito que ele também, ele citando o Salmo 22 ali, ele também está falando para aqueles que estavam, para os judeus que estavam ali crucificando ele, que ele era o Messias, porque no Salmo lá no... Eu vou ler para os irmãos, como o pastor já estava falando, né? A partir do verso, ele fala, né? Deus meu, porque me desamparaste. Daí ele vai no verso 16, né? Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica lançaram sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastaste de mim. Minha força apressa. Então ele também está declarando um salmo que eles conheciam, de que o que ele está acontecendo com ele ser crucificado, mão pregada, pé transpassado, sorteando entre eles as vestes deles, dizendo, isso está acontecendo, vocês não estão vendo? É o que está acontecendo, é o que estamos Salmo 142, alguém tem a Bíblia aí? O 142, Salmo 142. Falando do desamparo. O Salmo 142 fala do desamparo. Achaste 142? Consegue ler bem alto? 42. 142. Então lê, Dani, bem alto. Vai ler? Então lê bem alto, 142. Bem. O versículo 13 é quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o meu caminho. No 4, olho para a minha direita e vê, e ninguém se preocupa comigo. Nem abrigo eu encontro, né? Olhei para a minha direita e vi, mas ninguém me conheceu. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. O salmista está falando, é um salmo messiânico. Mas na continuação diz assim, mas a ti, aí ele começa a falar sobre quem é Deus na vida dele, mas tu és o meu refúgio e que tenho, é tudo que tenho na terra dos viventes. Então, quando ele fala no desamparo, é como iniciar a angústia, mas daqui a pouco assim, não, mas tu és o meu Deus, o meu socorro, o meu refúgio. Então os irmãos vejam. Não, de forma alguma. Ele não foi desamparado. Tanto é que já vamos terminar, meus irmãos, a frase mais célebre da Escritura é dita por Jesus na cruz. Está consumado. No grego, tetelestai, é isso?
no grego, tetelestai, está consumado. Aí vamos olhar para a cultura. O que quer dizer isso? Um documento, uma dívida, quando ela era quitada, tetelestai, está consumado, não tem mais dívida. Foi quitada a dívida, foi paga. Temos que entender essas coisas, meus irmãos. Certo, meus irmãos? Foi um prazer muito grande aprender e dividir um pouquinho o que eu sei com os irmãos. Uma bênção. Terça-feira que vem é feriado. Como é feriado, achamos por bem, né, pastor Filipe? Não temos o nosso encontro. Só pode viajar, pode... Eu acho que quarta-feira até ao meio-dia, né, que é quarta-feira de cinza. E na outra terça...